Bem no coração da Amazônia, onde a vida pulsa em cada folha e em cada gota d'água, onde o rio Amazonas encontra o mar, um espetáculo natural de águas doces e salgadas se misturando, um cabo de guerra está acontecendo. De um lado, a força bruta da indústria, representada pela Petrobras, gigante do petróleo, que vê nas reservas de petróleo e gás natural da Foz do Amazonas uma oportunidade de ouro. Do outro, o IBAMA, guardião do meio ambiente, que luta para proteger essa região única e vital, barrando a licença para a perfuração de um poço exploratório. A alegação? A Petrobras não apresentou estudos robustos o suficiente para garantir a segurança da operação, colocando em risco um dos maiores tesouros naturais do Brasil. A biodiversidade da Amazônia é incomparável, com espécies que ainda nem foram descobertas. E agora? A pergunta que fica é: vamos sacrificar a natureza em nome do progresso? Será que o desenvolvimento econômico justifica a destruição de um ecossistema tão precioso? A resposta não é simples, e o futuro da Amazônia depende das decisões que tomarmos hoje. Os técnicos do IBAMA, com a lupa na mão, analisaram cada detalhe do plano da Petrobras e não gostaram do que viram. O plano de proteção à fauna, o tal do PPAF, foi considerado fraco, cheio de lacunas, incapaz de proteger a rica biodiversidade da região. A preocupação é real: espécies marinhas ameaçadas de extinção, correntes marítimas imprevisíveis e um ecossistema delicado como a Foz do Amazonas. Um passo em falso pode ser fatal. O tal Plano de Proteção à Fauna, o PPF, virou motivo de chacota entre os analistas do IBAMA. Eles não conseguem acreditar na superficialidade do documento. Genérico, superficial, um insulto à complexidade da fauna local. A riqueza da biodiversidade da Amazônia é imensa, e o plano falha em capturar essa realidade. Cadê a atenção especial às espécies ameaçadas de extinção? Animais como o boto cor-de-rosa e a ararinha azul estão em risco, mas o plano mal os menciona. E se acontecer um vazamento de óleo, o que a Petrobras vai fazer? Silêncio absoluto. A falta de um plano de contingência é alarmante. Nem sinal de um plano detalhado para essa emergência. A cereja do bolo? A ausência de treinamento adequado para as equipes de resposta. A falta de um estudo de impacto ambiental completo. Sem esse estudo, como podemos entender as verdadeiras consequências das ações humanas na floresta? Uma sucessão de erros que deixaram o IBAMA de cabelo em pé. A frustração é palpável e a sensação de impotência cresce a cada dia. As comunidades locais também estão indignadas. Elas dependem da floresta para sua sobrevivência e veem suas vozes sendo ignoradas. A Amazônia é um tesouro inestimável e a proteção de sua fauna deveria ser uma prioridade absoluta. Precisamos de ações concretas, não de promessas vazias. A relação da Petrobras com os povos indígenas da Foz do Amazonas? Digamos que é como água e óleo. A empresa, frequentemente acusada de atropelar os direitos indígenas, virou alvo de críticas de lideranças e organizações de direitos humanos. Os sobrevoos para estudos sísmicos, por exemplo, são um pesadelo para as comunidades. Medo, perturbação, problemas de saúde. A lista de reclamações é grande. A Petrobras se defende, dizendo que faz consultas prévias e segue rigorosos padrões de segurança. Será? Imagine uma cena. O silêncio da floresta, onde cada folha que cai e cada canto de pássaro compõem uma sinfonia natural. A sinfonia da natureza, onde o vento sussurra entre as árvores e os animais vivem em harmonia, é interrompida abruptamente quando, de repente, um estrondo invade o ar. São os sobrevoos da Petrobras, em busca do ouro negro, perturbando a paz dos povos indígenas e da fauna. Helicópteros cortam o céu, trazendo consigo um ruído ensurdecedor que ecoa por toda a floresta. Esse barulho infernal é muito mais do que uma simples inconveniência.
é uma intrusão que altera o equilíbrio delicado do ecossistema. Para os indígenas, é um ataque à sua cultura, à sua espiritualidade. O som constante dos helicópteros interfere em suas práticas culturais e rituais sagrados, causando um impacto profundo em suas vidas. Já os animais, desorientados, fogem assustados, abandonando seus filhotes e rotas migratórias. A fauna local, que depende da tranquilidade para sobreviver, é forçada a adaptar-se ou perecer. A Petrobras se justifica, afirmando que está dentro da lei. Mas, a que custo? A exploração de recursos naturais traz consigo um preço alto, pago pela natureza e pelas comunidades que dela dependem. A pergunta que fica é: até quando o lucro justificará a destruição? Para tentar driblar a resistência indígena, a Petrobras apelou para um velho truque: a criação de uma liderança indígena fantoche. A farsa foi revelada pelas lideranças legítimas, que denunciaram a armação da empresa para conseguir o aval para a exploração de petróleo. O falso líder, que dava entrevistas e participava de eventos defendendo a Petrobras, era uma fraude. A farsa desmascarada gerou revolta entre os indígenas e organizações de direitos humanos, manchando ainda mais a imagem da empresa. Com a negativa do IBAMA, a Petrobras partiu para o ataque. Uma enxurrada de comunicados, notas e ações judiciais. A empresa alega ter cumprido todas as exigências, que seus estudos comprovam a segurança do projeto e que a exploração de petróleo trará riqueza para a região. O problema é que, para o IBAMA e para o Ministério Público, as justificativas da Petrobras são frágeis como um castelo de cartas. E a bola da vez está na mão de Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA. A decisão sobre o futuro da exploração de petróleo na Foz do Amazonas é um pepino daqueles. Ciente da responsabilidade, Agostinho, em uma mistura de cautela e sensatez, pediu mais estudos à Petrobras. Enquanto isso, a pressão só aumenta. Afinal, não se trata apenas de uma decisão técnica, mas de uma escolha que definirá o futuro da Amazônia. Enquanto a Petrobras tenta reverter a decisão do IBAMA, o Ministério Público Federal, MPF, entrou em campo para barrar a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Para o MPF, o projeto é uma bomba relógio, uma ameaça à biodiversidade, às comunidades tradicionais e ao clima. Afinal, estamos falando de uma das regiões mais ricas em biodiversidade do planeta, um patrimônio da humanidade. A atuação do MPF é crucial para garantir que os riscos da exploração de petróleo sejam minuciosamente investigados. O impasse entre a Petrobras e o IBAMA coloca em xeque a eficácia do licenciamento ambiental no Brasil. O caso da Foz do Amazonas escancara as fragilidades do processo e a necessidade de aperfeiçoar os mecanismos de controle e participação social. Afinal, de que adianta ter um licenciamento ambiental se ele não for capaz de proteger o meio ambiente e garantir a voz das comunidades afetadas? O Brasil está diante de uma encruzilhada: desenvolvimento econômico ou preservação ambiental. A exploração de petróleo na Foz do Amazonas promete trazer dinheiro, mas a que custo? Essa é a pergunta que não quer calar. A decisão exige um debate amplo, democrático, que vá além do lucro a curto prazo. É preciso colocar na balança os impactos sociais, ambientais e culturais. O Brasil precisa decidir: qual o futuro que queremos construir? Um futuro de progresso predatório ou um futuro de desenvolvimento sustentável?